Olá, voltei novamente falar de agora de um assunto que é muito complicado, muito difícil, não só para mim, mas também para muita gente, mas que precisa ser falado, que é um assunto da depressão. A depressão é uma doença que muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo passam, outras que ainda não têm virão a ter, e muitos não aceitam, muitos não fazem tratamento, e quem faz tratamento muitas vezes é tido com um certo preconceito. Por quê? Porque ainda se tem preconceito em relação a essa doença, que não é aquilo que muitas pessoas dizem ou pensam ou falam, que algumas vezes a pessoa que tem depressão, a outra diz que tá ali para frescura, ou apenas simplesmente não acredita que aquela pessoa seja tendo todos aqueles sintomas. Mas como existem vários tipos de depressão, os sintomas são diferentes de uma pessoa para outra. E cada um sabe, quem já passa, quem tem, no meu caso que eu tenho, e já tenho há mais de 13 anos, venho me tratando, medicando, faço tratamento, sei bem como que é. As pessoas deveriam olhar com mais carinho, um olhar com mais compreensão, no sentido de querer ajudar a quem tem esse problema. Muitas pessoas têm, não admitem, acabam tendo outros problemas por causa disso, porque a depressão, quando não é tratada, ela acaba gerando outras doenças, que podem ser doenças físicas no nosso organismo, e afeta não só aquela pessoa fisicamente, mas afeta todo todos que estão ao redor daquela pessoa. Então, quem convive, onde trabalha, a família principalmente. E é sobre esse lado da questão da família que é o mais complicado. Por quê? Porque deveriam ser os primeiros a estarem ali do lado da pessoa, de apoiarem, de poderem buscarem um conhecimento para poder lidar com aquela situação da pessoa que está vivendo com a depressão, e muitas vezes não é isso que acontece. A pessoa da família acaba também rejeitando, acaba desprezando ou simplesmente fingindo que não acontece, que essa doença não está acontecendo na família dela ou com a pessoa da família dela. E isso é muito difícil. Então, quem tem esse problema, quem passa por isso, sabe muito bem do que eu falo, e com certeza, quem está com sintomas, que esteja passando por tristezas profundas, que são os que a gente mais, os sintomas mais comuns, falta de vontade de fazer as coisas, de não se sentir bem, de ter pensamentos negativos, de não ter ânimo. Se ter esse tipo de sintomas, se for muito frequente, claro que todos podem ter, né? Mas se for muito frequente e aprofundado, de procurar ajuda médica, sim.
de fazer o tratamento e se cuidar. Então, nesse caso ali, recomendo que a família puder estar acolhendo, estar ajudando, faz a diferença na hora da pessoa poder fazer o tratamento, porque somente os remédios não vão ser o suficiente. Precisa-se do acolhimento, precisa-se da palavra amiga, precisa-se da ajuda com gestos de carinho, com gestos de você acolher aquilo que a pessoa está passando naquele momento, porque você tem as crises também, e saber que um dia essa outra pessoa também pode passar por isso. Então, ninguém está livre dessa doença. Mas é claro que a gente deseja que ninguém passe por isso, assim como todas as outras doenças também. Mas que, não esquecendo, não é frescura. É algo muito sério, é uma doença realmente que dá no nosso organismo, precisa muitas vezes de medicamentos, precisa ser tratada, precisa ser cuidada e precisa ter realmente a compreensão com quem nós convivemos, tanto dentro da nossa casa, como no nosso trabalho e junto com a comunidade ou a sociedade no geral. Então, a gente precisa realmente dessa compreensão. E esse é o recado que eu deixo para falar sobre a depressão em si. Outro momento eu posso estar comentando mais sobre, aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, pelo motivo que tem para dividir com pessoas que talvez estejam passando a mesma situação. Mas no momento, esse seria o meu recado. Que cada um cuide bem de quem precisa ser cuidado e se cuide também. Muito obrigada.